Então, pessoal, eu sou o Cássio Zogro e você tá no canal de cortes do Fora da Caverna. Se inscreva, envie esse vídeo, manda seu comentário, diz o que você achou. Ah, foi uma merda, foi legal, não sei. Engaje esse vídeo. Fora da Caverna, um podcast meio fora da caixa, beleza? Inventei esse slogan agora, f***se. Ei, não tira o f***se, pessoal, porque não pode cortar. E, cara, eu acho ele um cara muito sério e foi envolto na... houve denúncias, se você puder explicar melhor, da Bola de Neve de Balneário Camboriú, que estava supostamente desviando recursos, que era possivelmente para ajuda de mulheres, para salão de beleza, ou ia para a família dos pastores donos. E parece que em algum momento o Rodolfo saiu desse ministério. Na verdade, assim, o que houve ali naquele vídeo é o seguinte, né? Houveram algumas denúncias sobre a igreja lá de Balneário Camboriú. Eu estou envolvido nisso. Sim. Porque foi um advogado amigo meu em Curitiba que fez as denúncias. E aí, por ocasião das denúncias, a esposa do Rodolfo, Alexandra, ela contou que ela tinha sofrido um pouco na igreja de Balneário Camboriú quando ela era mais nova na fé, né? Naquela ânsia de servir, de obedecer os pastores, né? Porque os neopentecostais, eles levam as doutrinas de autoridade e submissão, que são neotestamentárias, a uma flexão excessiva. Então, por exemplo, nenhuma autoridade é ruim. Sim. Né? Mas a gente sabe que autoridade em excesso é satânico. Sim. Tá? Então, assim, a autoridade é um assunto central na Bíblia. Jesus declarou que ele tinha toda a autoridade no céu e na terra. Então, quando a gente fala de autoridade, a gente está falando direto de uma questão que envolve a Cristo pessoalmente. Né? Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, toda autoridade que existe na criação, no universo, ela pertence a Cristo. Então, qualquer pessoa que usa autoridade de modo indevido, usurpa algo diretamente pertencente a Cristo. Sim. Então, quando você tem um líder religioso que abusa de autoridade, o poder de destruição disso é muito grande. Porque, assim, Cássio, ninguém está imune ao discurso religioso, porque as reações que nós temos à religião e ao sobrenatural, elas são instintivas. Sim. Se eu começar a falar assim, olha, eu estou sentindo aqui agora anjos, ou então, olha, eu vi É muito comum, né? Você está assistindo assim, um filme de terror, aparece um espírito, na hora você já sente um arrepio. Porque mexe direto com o nosso instinto, né? Se você está num grupo de pessoas, alguém começa a contar uma história sobrenatural, mesmo que você seja cético, aquilo já te dá uma mexida, né? Ninguém é imune ao discurso religioso. E até pessoas inteligentes, pessoas de bom caráter, pessoas boas, elas podem ser conduzidas ao engano se elas estiverem debaixo de uma liderança espiritual, seja ela de qualquer religião, com más intenções, entende? Então, Sim. O que aconteceu ali com a Alexandra é que ela foi a público e disse, olha, eu sofri os males de uma liderança de igreja excessiva. Autoritária. Autoritária, né? E aí ela expôs isso. Só que aí ela recebeu algumas ameaças por direct de algumas pessoas. Olha, você fica quieta, não fala isso, não pode. Porque isso daí é muito presente na religião, sabe? O cerceamento da liberdade, o cerceamento da expressão. Então, por exemplo, hoje até saiu na Veja, esse meu amigo que eu fiz a live em Curitiba que desencadeou essa questão, tem matéria da Veja hoje sobre ele, porque ele é advogado, ele é empresário, é dono do escritório de advocacia lá em Curitiba, e por conta da nossa atuação na internet começaram a chegar algumas denúncias de umas meninas sobre um pastor abusador em Goiânia, um cara que está há 20 anos abusando de meninas, e enfileirou mais de 100 meninas. E aí nós mobilizamos uma frente de trabalho ali, conseguimos, porque quando uma pessoa fala, é difícil você fazer uma pessoa falar, mas quando uma fala, sim, e os outros vão percebendo que aquela pessoa que falou, ela conseguiu falar e ela não sofreu o dano, porque o que acontece? O abusador, ele sempre trabalha em cima de incutir o medo. Seja ele um pedófilo, seja ele um estuprador, seja ele um líder religioso maldoso. Ele vai dizer, se você falar, você vai sofrer o dano, eu vou te matar, ou eu vou isso, eu vou aquilo, né? Então esse cara foi enfileirando
meninas em Paraupebas, no Pará, e em Goiânia, ali na região de Goiânia, ninguém falava. E quando alguma coisa aparecia, transferiam ele de um lugar para outro. Então olha a importância da igreja. Todo mundo, eu acredito, mesmo quem não goste de que a gente está falando, mesmo que a pessoa seja exatamente alguém do Bola de Neve de Camboriú, de Balneário Camboriú, mesmo essa pessoa, ela vai concordar comigo quando eu digo que a igreja é melhor quando ela é um espaço onde todo mundo pode falar o que precisa ser dito. Sim. Qualquer ambiente humano onde você não pode contar ou você não pode chamar a atenção de uma pessoa porque ela tem uma posição hierárquica maior que a sua, e isso vai te produzir cerceamento, dano, expulsão, exclusão, silenciamento. Qualquer lugar sem isso é mais saudável. Sim. Né? E o que a gente tem falado muito, esclarecido muito, é que a igreja evangélica, a sociedade avançou em alguns pontos e a igreja evangélica não avançou. Por exemplo, se você for qualquer site de qualquer prefeitura hoje no Brasil, tem prestação de contas. Pode ter falcatrua? Pode. Mas tem a prestação de contas lá. Antigamente não tinha isso no Brasil. Sim. Né? Eu sou torcedor do Santos. Se eu entrar eu sei porque eu já fiz isso. Se eu entrar no site do Santos, tem lá a prestação de contas. Né? Pode ser que tenha alguma maracutaia ali, mas está lá. Até eu posso tentar conferir. Alguém que entende pode tentar conferir, fazer um encontro de contas ali. Então tem uma certa transparência. Agora, em certas igrejas, se você perguntar para o pastor, ô pastor, quanto é o seu salário? Ô pastor, quanto entra e quanto sai? Ele vai dizer, não, você não pode perguntar isso. Se você perguntar isso, você é maldito. Sim. Perguntar isso é do diabo. Ou seja, a igreja ficou para trás na ética, né? E ficou para trás numa coisa que nós deveríamos ser a vanguarda. E isso é um dos motivos de eu admirar os batistas, por exemplo. Os presbiterianos, você não encontra igreja presbiteriana que não presta conta do dinheiro. Você não encontra numa igreja batista, se o membro perguntar quanto o pastor ganha de salário, o pastor vai falar, vai ali na secretaria e olha o livro. Entende? No neopentecostalismo, não. O neopentecostalismo, o camarada é o dono, e ele ainda diz pro povo assim, ó, o que você vai me dar, eu vou prestar conta a Deus. Sua obrigação é me dar e ficar quieto. Isso é um absurdo. E assim, eu entendo que ao dizer isso, eu estou dizendo só o óbvio. Porém, o óbvio é agressivo para muita gente, por incrível que pareça. Por quê? Porque é a mesma coisa. Se você fala o óbvio para uma pessoa que teve a mente programada pela ideologia política, se você falar assim, olha, você ou nasce menino ou nasce menina. Eu estou falando o óbvio. Aquilo que quando a gente olha assim, a gente vê. Sim. Mas a ideologia vai fazer toda uma construção de pensamento, de axiomas e tal, para a pessoa dizer, não é assim. Não é bem assim. Não é verdade? A mesma coisa na religião. É o óbvio, olha, se a pessoa está te pedindo o teu dinheiro, você está contribuindo, você tem direito de saber para onde o dinheiro vai. Mas existe toda uma construção doutrinária de várias ideias abstratas para dizer, não, você não tem que saber para que é usado o seu dinheiro. Isso é um mal em si, né? É um problema muito grave, muito sério, porque corrompe a igreja. Sabe o que acontece, Cássio? Faz com que o malandro e o pilantra veja na igreja uma coisa lucrativa. Sim. Entende? Sim, E, cara, tem uma questão também social, assim, né? Num país como o nosso, que é um país pobre ainda, que, apesar de ser clichê essa fala, mas que as pessoas ainda leem pouco, se informam pouco e tal. É difícil, cara, você ter uma fé bíblica madura, se bem que, quando você olha pra fé, como cristão, você não vai olhar o cristianismo apenas como uma experiência intelectual, uma parada espiritual também. Então, até certo ponto, a gente crê que o Espírito Santo vai dar clareza a essas pessoas, né? Até porque se você olha dentro do cristianismo, nem todos que seguiam Jesus eram letrados, né? Pedro era um pescador. Sim. Beleza. Depois chega Paulo, é um cara cidadão romano. Lucas era médico que escreveu. Mas eu acredito que o Pedro não era o único ignorante no meio deles, não. Certamente tinham outros lá. Mas Pedro também não foi escolhido por acaso, né? Porque ele demonstrou muita inteligência quando ele escreve as cartas dele, né? Sim. Então, ele também foi escolhido porque, de repente, ele não tinha uma educação formal, mas ele tinha capacidade. Sim. Aí ele se desenvolveu. Talvez a gente tem que também... É uma coisa que eu fico assim, cara, que eu me pergunto, mas
como eu vejo iniciativa como a sua, eu vejo algumas pessoas se levantando contra isso. Eu agradeço a Deus porque, embora eu tenha as minhas falhas, eu falo de verdade quando eu acho que eu sou um dos piores cristãos que tem mesmo. Mas eu tive a sorte de estar no meio desse, né? Como eu falei, eu conheci minha esposa na Igreja Batista. Eu não olho para as pessoas da Igreja Batista como se fosse estivesse olhando para Deus, não. Mas aquele meio ainda assim, ainda assim tem seus escândalos. Sim, claro. Mas assim, por ter essa questão de mais democrática, de clareza, de apego às escrituras, eu vejo como uma fé saudável, como uma igreja saudável, assim. Sim. Pelo menos as que eu frequentei. Sim, acontece muito comigo na internet de alguém chegar para mim, a pessoa toma consciência por meio do meu conteúdo que ela tá num ambiente que não é legal, que não é saudável, ela percebe que ela tá aprendendo muita coisa que é uma furada, e ela me pergunta, poxa, para onde eu vou? Geralmente eu respondo, na sua cidade não tem uma boa batista? Não tem uma boa metodista ou uma pentecostal séria, com escola dominical, com estudo bíblico? Procura isso, vai na igreja. Agora, vai na igreja e pergunta que tipo de teologia vocês estão ensinando, quais os autores, qual a vertente. Ou seja, não tem jeito. Se a gente quer aprender direito, a gente tem que entender que a gente precisa de um pouco de esforço, né?